ver aqui se a gente voltou. Vamos lá. Então, nós estamos começando aqui, retornando, depois de um descanso aí da primeira parte. Estamos voltando aqui com o Demian, com a Gisela, com o Guilherme, com o Lucas, com o Nicolas. Não me abandonem. Vamos compartilhar aqui a tela. Aí, tava dormindo, né, Lucas? Não deu pra tirar um cochilo aí? Falei assim, cara, não vai voltar, meu Deus do céu, tanta coisa pra eu fazer. Tô de volta aqui. Desculpa aí, gente, tava numa reunião aí. É, vamos voltar aqui para a questão. Dá uma olhadinha aqui na questão. O que são soluções e dispersões coloidais e como elas são constituídas? Aqui não é já, né? Aqui é a diferença entre elas. Dê um exemplo de uma solução e de uma dispersão. Veja bem. O que é uma solução? Uma solução é uma mistura homogênea. É a primeira coisa, ela é uma mistura homogênea. Se você pegar qualquer parte de uma solução, ela vai ter sempre as mesmas características. Em razão de que, se monitorarmos as características da solução em qualquer parte, elas serão sempre as mesmas. Uma solução é constituída de soluto, menor parte, e solvente, maior parte. Em geral, o tamanho das partículas, aí eu vou falar moléculas, soluto, são menores ou estão entre 0,05 a 0,25 nanômetros. Já as dispersões coloidais são misturas heterogêneas. Portanto, não possuem as mesmas características em todas as partes da dispersão. Numa dispersão coloidal, temos uma fase dispersa, menor parte, espalhada ou misturada em uma fase dispersante, menor parte. Maior parte. Calma aí, deixa eu melhorar aqui. Em geral, o tamanho das partículas numa dispersão coloidal varia entre 1 nanômetro a 1000 nanômetros. Perceba que a diferença é que você tem uma mistura heterogênea e o tamanho das partículas são maiores. Ainda que as partículas sejam maiores, elas não se sedimentam. Portanto, para identificarmos uma dispersão
em relação a uma solução, podemos usar, portanto, para identificarmos uma dispersão em relação a uma solução, podemos usar um laser que, ao atravessar uma dispersão coloidal, gerará espalhamento de luz e veremos o laser atravessando a dispersão. No caso da solução, não conseguiremos ver o laser atravessando a solução. Aqui, no caso da dispersão que você consegue verificar, chama-se efeito Tyndall. Exemplo de solução. Solução de cloreto de sódio. Solução de ácido cítrico. Exemplo de dispersão coloidal. Gelatina, mingau, gelatina, mingau, maionese, são exemplos de dispersões coloidais. Tudo bem aí, gente? Alguma dúvida? Beleza. Vamos para o próximo. Temos a reação de óxido-redução entre o bromato e o iodeto em meio ácido. Determine o NOx dos elementos químicos e responda qual a substância oxidou, quem reduziu e identifique quem são o agente oxidante redutor. Vamos lá. Olha, se eu der um exercício desse aqui e alguém errar, eu vou cortar a cabeça. Podemos combinar assim? Podemos? Vocês não querem uma questão assim, não? Vocês estão aí ainda? Meus filhos, vocês estão aí. Não me abandonem. Não se vá. Ah, claro que não, gente. Vamos lá ver aqui. Mais 6H mais 6 e menos R menos 2 3H2O. Deixa eu acertar aqui. Vamos lá. Vamos começar pelo mais fácil. Os mais fáceis são aqueles que são os íons, né? As espécies iônicas simples. Deixa eu só ver se eu estou gravando certinho. Tô. Veja bem, aqui você tem iodeto. Aqui você tem uma carga menos 1, porque só tem uma carga negativa. Aqui você tem uma carga positiva, mais 1, também simples. Deixa eu aumentar aqui para vocês enxergarem direito.
Menos 1. Aqui, menos 1. Aqui é 0. O iodeto, ó. O iodeto, ó, eu. O iodo. 0, não tem carga. Aqui, vou colocar o BR. Vou fazer a conta aqui do BR e da água. H2O e... Vamos primeiro H2O. Primeiro que o oxigênio, a tendência dele é ganhar elétrons. 2 elétrons. Para quê? Para poder ficar com o octeto completo, camada completa. Menos 2 elétrons. Por que menos 2? Porque para ficar com a camada completa. O oxigênio, a tendência do oxigênio, ainda mais com o oxigênio ligado a ele, é perder elétrons. Ele é menos eletronegativo. A tendência do oxigênio é perder esse elétron que está lá. Ou seja, a tendência então é ter um NOx mais 1, que ele vai perder elétron. Mas o que acontece é o seguinte, deixa eu só fazer um trem aqui. O que acontece? Eu tenho 2 átomos de hidrogênio, eu tenho um átomo de oxigênio. Então, deixa eu abaixar aqui, mais 1, menos 2, mais 1. Deixa eu ver aqui, veja, eu estou achando que é mais 1, mas vamos fazer as contas. Vamos fazer as contas aqui. Fazer as contas. Aqui eu tenho um átomo só de oxigênio, então vai continuar menos 2. Aqui eu falei que era mais 1, mas eu posso encontrar aqui, né? Vamos supor que eu não sei que é mais 1 no hidrogênio. Vou colocar aqui como X. Eu tenho 2 átomos de hidrogênio, então é 2 vezes X. Bem, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer a conta desse 2x menos 2 e vou igualar a 0 porque a molécula é neutra, você não vê carga na molécula. Você vai verificar que esse x é igual a mais 1, como eu estava já imaginando que é o estado de oxidação do hidrogênio. Então você tem aqui um estado de oxidação do oxigênio e do hidrogênio. Do oxigênio, que é menos 2, e do hidrogênio, mais 1. Depois a gente tem temos que fazer a verificação agora do NOx deste bromo que está aqui, ó, e também do oxigênio. Vamos fazer aqui BrO3 menos. Vamos lá. Nós temos eu não sei qual que é o NOx do BR. E o oxigênio, nós vamos assumir como sendo menos 2. Deixa eu só fazer uma questão aqui. É isso mesmo. O oxigênio é mais eletronegativo do que o bromo. Muito bem. Então eu vou começar aqui, ó. O oxigênio eu acho que é menos 2. Eu tenho 3 átomos de oxigênio. Então vai ser 3 vezes esse menos 2. Eu tenho X, que eu não sei qual que é o estado de oxidação do BR, só que eu tenho um só BR. Então aqui vai ser X mesmo. Como que eu faço a conta aqui desse numerador? Simples, vou pegar o X mais
essa conta aqui, ó, 3 vezes menos 2. Isso aqui não é 3x menos 2, não, é 3 vezes menos 2. 3 vezes menos 2 significa menos 6x. Então, menos 6x, não. Menos 6. Tô ficando doido. E não pode ser igual a zero, porque a molécula tem carga. Menos 1. Eu vou repetir de novo. Nós precisamos fazer a conta aqui, ó. É x mais o resultado dessa conta. Eu vou até tirar esse x aqui, vou colocar ponto. Ou vou colocar um xzinho pequenininho aqui para não tentar dispersar aqui isso. 3 vezes menos 2. Então isso aqui vai ser menos 6. Cx vai ser... Ah, e esse menos 1 vem desse sinal negativo aqui. Então, x vai ser igual a menos 1 mais 6. X é igual a mais 5. Então, o estado de oxidação do bromo mais 5 e do oxigênio mais 5 e aqui menos 2. Agora vamos ver se a gente consegue identificar alguma coisa aqui, né? Veja, o oxigênio não muda, o hidrogênio não muda, o bromo muda de mais 5 para menos 1 e o iodo de menos 1 para 0. Então as mudanças estão acontecendo aqui. De menos 5 até menos 1, mais 5 a menos 1, e de menos 1 a 0. O NOx está saindo de mais 5 para NOx menos 1. NOx menos 1 para NOx 0. Veja, quando a gente sai de um NOx mais 5 para menos 1, você está diminuindo o NOx. Isso é um sinal de que você está ganhando elétrons. Sair de um NOx positivo para ir para um NOx negativo ou diminuir o NOx significa ganhar elétrons. Ganhar elétrons significa redução. Aqui está vendo redução. NOx menos 1 para 0, aumentar o NOx, como está acontecendo isso aqui, significa perda de elétrons. Oxidação. Então, redução, ganho de elétrons, oxidação, perda de elétrons. Muito bem. Para nós definirmos o agente oxidante e o agente redutor, nós precisamos olhar para os reagentes e quem está claramente reagindo. No caso aqui, o óxido, o BrO3, ou seja, o óxido de bromo, ou aqui é o bromato, na verdade não é óxido, me desculpe, é o bromato, é um ânion, né? É um ânion de um sal, é um bromato, mais o iodeto. Aqui, como o bromato está reduzindo, ele está, no caso o BR, né? O bromato está reduzindo, está ganhando elétrons. Quem ganha elétrons, quem reduz, causa oxidação em alguém, que é justamente o iodeto. Então, se o bromato ele está reduzindo e está causando oxidação em alguém, ele é o agente oxidante. Quem está oxidando está perdendo elétrons, está causando redução em alguém. Então, ele é o agente redutor. Ou seja, veja que é sempre ao contrário. Quem reduz, causa oxidação, é o agente oxidante. Quem oxida, causa redução, é o agente redutor. Mas essa classificação, agente redutor, agente oxidante, sempre está associado sempre aos reagentes. Sempre em relação aos reagentes.
Então, se eu estou falando aqui do agente oxidante, esse agente oxidante eu estou falando em relação ao bromato e, e o agente redutor eu estou falando em relação ao iodeto. Ops. Tudo bem, gente? Alguma dúvida nisso? Moçada, alguma dúvida? Pois é, Lucas. E eu falei, se tivesse uma dessas, vocês erram. Não é para errar, né? Vamos lá. Mas às vezes acidentes de percurso acontecem. Deixa eu ver se eu respondi tudo essa questão. Sim, tudo. Vamos fazer a oitava. Numa festa haviam 2 refrigerantes, ainda por serem consumidos, sendo que um deles estava no refrigerador 5 graus Celsius e o outro estava à temperatura ambiente, 33 graus Celsius. Um participante da festa abriu os 2 frascos e serviu o refrigerante aos convidados. Ao colocar o refrigerante nos copos, o participante notou que um dos refrigerantes produziu mais bolhas, a ponto do líquido ultrapassar as dimensões do copo. Enquanto que ao colocar o refrigerante nos copos, o participante notou que um dos refrigerantes produziu mais bolhas, ao ponto do líquido ultrapassar as dimensões do copo, enquanto o outro refrigerante não causou o mesmo efeito. Qual dos refrigerantes foi que liberou mais bolhas e por qual motivo? Não é difícil, né? Não é difícil. Você tem um refrigerante que está em congelo e a outra está numa temperatura ambiente. Você vai abrir os dois. Você tinha pelo menos a possibilidade de 50% de responder, né? Já pergunta aos senhores. Cadê os senhores? Pergunta aos senhores. Qual deles vai transbordar? O que está a 5 graus Celsius ou o que está a 33 graus Celsius? A 33 graus Celsius. E por quê? Por que que a 33 graus Celsius você vai ver um trem desse e a temperatura menor você não vê? Mas reage por quê? Por que que ele reage mais? Exatamente. Exatamente. O que que acontece, gente? Quando você pega uma solução gasosa, porque você pega um refri, no refri você tem um xarope do qual você borbulha gás lá dentro, para você ter né, essa sensação é a sensação que o refrigerante tem, de uma solução gaseificada. Então você borbulha CO2. Né? CO2 é uma molécula é, apolar. Quando você borbulha o CO2, ela vai sendo solubilizada lá. Mas você imagina o seguinte: essa molécula não é uma questão de solução, tá? Você está fazendo uma solução gás líquido, que pega o CO2 e adiciona ele na água, que no caso é o xarope do refrigerante. A solução do xarope é uma solução aquosa, eminentemente aquosa, com uma quantidade maior de água. Aqui é o quê? Aqui é polar. Você dissolver um trem, uma molécula, não um trem, né? Uma molécula que é apolar sobre uma solução que é polar, já não é um trem fácil. Aí você vai e me aumenta a temperatura. Se você aumenta a temperatura, você está concedendo mais energia para as moléculas de gás poderem sair da fase gasosa, porque elas querem ficar unidas entre elas.
não ficar lá dentro das moléculas gasosas. Então, você manter uma solução do tipo gás líquido não é fácil. Não é fácil. O gás, no caso, é o soluto e o líquido é o solvente. Se você concede uma quantidade maior de energia para essas moléculas, elas conseguem ultrapassar a barreira da pressão de vapor e aí elas acabam, algumas delas, claro, acabam se liberando e saindo na forma de gás. Tudo bem aí, gente? Compreenderam? Então é o seguinte: qual dos refrigerantes foi que liberou mais? O refrigerante que estava na temperatura a 33 graus Celsius foi o que mais liberou, gás ou bolhas, pelo motivo de que em altas temperaturas as moléculas de CO2 dissolvidas no xarope, no refrigerante, acabam possuindo mais energia para poderem sair da fase líquida, da solução gás líquido. Isso é favorecido pelo fato do CO2 ser uma molécula apolar, enquanto que o solvente, xarope do refrigerante, é uma fase polar. Vamos. Professor, Ei, pode falar. Pode falar? Fala, Guilherme. professor, Pode falar, Guilherme. o que é polar mesmo que eu acabei esquecendo aqui. Moléculas polares são moléculas que gostam de água. A polar que não Moléculas. gosta de água. Exatamente. Então, o Ah, CO2 beleza. não gosta de água, mas se você ficar borbulhando CO2 numa água normal, ela vai ficar uma água com gás. Mas se você pegar Uhum. aquela. Não sei se vocês já fizeram isso, mas se você pegar uma água com gás e ficar chacoalhando ela, o que vai acontecer? O Na gás hora vai que você querer sair abrir, fora. vai sair fora, vai ter um monte de bolha. Ah, mas por que isso acontece? Justamente, o CO2 ele não gosta de ficar lá na água, mas se você borbulhar, você dissolve. Você fez uma solução, gás líquido. Só que você está concedendo energia ao chacoalhar, você causa, sabe, movimentação do líquido. Isso provoca a movimentação das moléculas gasosas que se chocam, que se unem, e você vai favorecer essas bolhas saírem do líquido. Você está favorecendo a saída do CO2 com água. Se você ficar chacoalhando, 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 você vai ver que você no final vai ter uma água meio xoxa, assim, uma água com um gosto meio estranho. E sem gás. Por quê? Você vai ter uma quantidade mínima de CO2 dissolvido, mínima, que vai dar um aspecto, um gosto diferente na água, e que aí você já não vai conseguir dissolver, ou não vai, desculpe, conseguir liberar tanto CO2. Na verdade, o que acontece? Você acaba tendo uma solução supersaturada. É porque não é uma questão de supersaturação, né? Não dá para eu falar assim, porque não é uma questão que você tem mais uma substância. Enfim,
É uma solução supersaturada, mas no sentido de você ter mais moléculas gasosas dissolvidas quando era para ter menos, entendeu? E aí você começa a perturbar o material e aí essas moléculas vão acabar saindo embora. Entendeu aí, galera? Entendeu, moçada? Deu pra entender, sim. Entendeu, moçada? Muito bem. Caminhando. Foi fornecido a um estudante 500 ml de uma solução 600 ppm de sacarose, que estava armazenada em um frasco de vidro. Qual o volume que o estudante terá que coletar desta solução, a fim de que no becker estejam 0,10 mg de sacarose? Olha só, foi fornecido a um estudante 500 ml de uma solução, 600 ppm. Ele quer saber o seguinte: qual que é o volume que o estudante tem que pegar para colocar num becker, para que lá no becker tenha 0,10 miligramas de sacarose? Pois bem, ele está falando aqui que você tem uma solução de sacarose 600 ppm. 600 ppm significa o seguinte: 600 gramas de sacarose para 600 gramas de sacarose para 1 milhão de gramas de solução. Beleza? Ele falou que foi fornecido a um estudante 500 ml de uma solução. 500 ml de uma solução. E ele quer saber qual que é o volume que ele vai pegar dessa solução a fim de que no becker tenha 0,10 mg de sacarose. São partes aqui, né? Aqui são partes. Partes são 600 gramas de sacarose para 1 milhão de gramas ou 1 milhão de litros, porque são partes. Eu posso pegar partes de massa para partes de massa, partes de massa para partes de líquido, mas nunca se muda esse número aqui, ó. É sempre 1 milhão quando você está falando de ppm. Se eu for falar assim ppb, que é partes por bilhão, eu teria que... Opa, gente, eu estou ficando doido, né? Se fosse ppb, teria que colocar mais 3 zeros. Nós não estamos falando de ppb, nós estamos falando de ppm. Então são 600 gramas de sacarose para 1 milhão de litros de solução, como poderia ser gramas de sacarose para 1 milhão de gramas de solução. Pois bem, ele está falando o seguinte: qual o volume que o estudante terá que coletar dessa solução, a fim de que no becker tenha 0,10 miligramas de sacarose? 0,10 miligramas. Miligramas. Vamos passar. Bem, vou jogar o negócio aqui pelo lado. 0,10 miligramas é a mesma coisa que 0,0001 grama. Isso é a mesma coisa, 0,10 miligramas é igual a 0,0001 grama. Então, 0,0001 grama de sacarose. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. É isso mesmo. Qual que é o valor do volume? 0,0001 vezes 1,23 dividido por 600. Nós teríamos que pegar 0,1, vai dar uma dízima periódica aqui. Daria 0,166666, vou deixar 0,167 litros de solução.
Então, se eu pegar 0,167 ou se eu pegar 167 ml desse 500 ml e colocar num becker, eu vou estar pegando 0,10 miligramas de sacarose. Cadê? É isso aqui. Vamos fazer a conta para ver se a gente não está se equivocando. Só um minutinho. É isso daí mesmo. Tudo bem, gente? Você viu que não é difícil. Ops, errei. Tudo bem, gente? Eu vi lá. Obrigado, Demian. Tudo bem? Você viu que não é difícil esse daí, né? Não é difícil. Difícil essa questão aí? Você viu que as últimas duas vocês salvavam, não salvavam, não? Eu só fico perguntando o que que o silêncio significa. Os pontinhos, né, moço? Elas não são tão difíceis, não. Essas duas não são. Oh, meu Deus. Vamos. Deixa eu salvar aqui para a gente não perder. Vamos ver a última. Misericórdia. Vamos na última questão. Superóxido de potássio, KO2, é utilizado em equipamento de respiração em sistemas fechados para remover o dióxido de carbono e a água do ar exalado. O superóxido de potássio é utilizado em equipamento de respiração em sistemas fechados para remover o dióxido de carbono e a água do ar exalado. A remoção de água gera a remoção de água gera oxigênio para a respiração pela reação superóxido de potássio mais água vai gerar oxigênio mais hidróxido de potássio. O hidróxido de potássio remove o dióxido de carbono do equipamento pela reação hidróxido de potássio mais CO2 gera-se bicarbonato de potássio. Que massa de CO2 pode ser removida do equipamento por 100 gramas de que massa de CO2 pode ser removida do equipamento por 100 gramas de óxido de potássio. Vamos lá, né? Vamos lá. A primeira coisa é o seguinte, vocês percebam, quando você tem duas reações, né? Você tem duas reações, e num primeiro momento você poderia até, assim, falar, meu Deus, e agora, né? Vou fazer o que com isso daqui? O que que nós podemos fazer para facilitar? Veja que são duas reações, mas eu posso combinar essas duas reações. Eu posso tratar elas individualmente, mas eu também posso combinar elas, porque esse componente está aqui, ó. Assim como esse componente não está em nenhum deles, e assim como esse componente não está em nenhum deles. Ele está pedindo para a gente calcular a massa de CO2 que pode ser removida, né, a massa de CO2 que pode ser removida do equipamento por 100 gramas de peróxido. Né? Deixa eu só ver aqui um raciocínio agora.
Eu acho melhor para o raciocínio de vocês, vamos fazer em separado. Vamos fazer em separado, porque senão eu vou confundir a cabeça de vocês. Vamos no seguinte raciocínio. Primeira coisa. Ele fala que você tem uma massa, ele quer saber a massa, aliás, esse CO2 que é removida, se você tem 100 gramas dessa substância aqui, ó. Primeira coisa, se você tem 100 gramas dessa substância, qual que é a quantidade que você vai gerar dessa espécie? Concorda comigo? Veja que ele não está falando também quantidades de água. Veja, ele não está. Você tem aqui, olha, essa reação química e essa reação aqui. Né? Eles não têm, absolutamente você não tem. Você tem duas reações, esta e essa aqui embaixo. Você vai ter produzido, né? Você tem capacidade para identificar a quantidade de hidróxido de potássio que vai ser produzida a partir de 100 gramas de superóxidos de potássio. E a partir dessa quantidade, você vai saber a quantidade de CO2 que ele vai conseguir remover. Você vai conseguir. De qualquer forma, assim, você não tem, nesse exercício, não tem como você calcular reagente limitante e reagente em excesso. Por que eu estou falando isso? Porque ele só está dando a porcentagem de um dos reagentes, tá vendo? 100 gramas isso aqui. Se ele desse a porcentagem disso, aí a gente poderia fazer cálculos de reagente limitante e reagente em excesso. Então, primeira coisa que vocês têm que saber, se por algum acaso for dado para vocês apenas um dos reagentes e não está se falando nada, absolutamente nada do outro, não adianta, você não consegue, enfim, você não consegue fazer esse cálculo de reagentes limitante excesso. Se você não consegue, você tem que considerar que todos esses 100 gramas do reagente vai ser consumido. Tudo bem, gente? Vocês conseguem entender isso? Oh, meu Deus. Que vocês conseguem entender isso? Então, assim, se você tem um exercício de estequiometria, em que você dá a quantidade de um dos reagentes e não dá do outro, você não é uma maneira até de vocês saberem se você precisa ou não calcular. Se você dá a quantidade dos dois reagentes, você precisa verificar quem é o reagente limitante. Se você dá um só, não tem como você calcular. Aí você precisa entender, então, que ele já está te dando uma indicação de que toda aquela concentração vai ser consumida. Então, veja aqui. Vamos trabalhar aqui nessa equação primeiro. 4KO2 mais 2H2O 3O2 4KOH. Oh. Muito bem. Nós precisamos, ele está falando que a gente está partindo de 100 gramas disso aqui, ó. 100 gramas disso para produzir essa espécie. E depois dessa espécie nós vamos produzir CO2 e ele quer saber a massa. A massa. Eu não vou calcular em termos de mols. Eu vou resolver esse exercício de uma outra maneira para vocês verem. Eu fiz isso em sala de aula, né? Os exercícios que eu não estou resolvendo. Então, melhor resolver do mesmo jeito, senão vocês vão me bater. Vamos converter esses 100 gramas em mol. Vamos resolver esse exercício em 100 gramas de mol. Superóxido, vamos achar essa massa molar. Massa molar do KO2, 39,10, mais oxigênio, 16 vezes 2, massa molar 71,1 gramas por mol. Nós temos o KOH, que eu preciso saber também. KOH 39,10 mais oxigênio 16 mais o hidrogênio 1,0.
56,1 gramas por mol. E a gente ainda precisa saber do CO2. Massa molar do CO2. Carbono 12,01 mais oxigênio 16 vezes 2, 44,01 gramas por mol. Veja, por que nós estamos colocando tantas massas molares? Porque, em primeiro lugar, nós vamos... Deixa eu só passar essas coisas aqui para baixo, aqui um pouquinho mais. Porque depois nós vamos fazer as regrinhas de 3 aí, mas eu preciso converter esses valores aí, por exemplo, de 100 gramas de superóxido em 100 gramas de superóxido para mol. Então o superóxido está falando ali que 71,1 grama de superóxido de potássio equivale a 1 mol de superóxido. Se eu pegar 100 gramas de superóxido, isso aí equivale a quanto? Vamos fazer a conta aqui. 100 vezes 1 dividido por 71,1. 1,406 mol. Então, essa aqui é a quantidade em mol que está sendo colocado para reagir. Eu vou fazer uma outra conta. Eu vou fazer uma outra conta para eu calcular quantos em mols nós vamos produzir de hidróxido de potássio a partir dessa quantidade aqui. Ó. Percebam pela equação que você tem 4 mol de peróxido ou superóxido de potássio, ele produz 4 mol de hidróxido de potássio. Se você tem 1,406 mol de superóxido, você vai produzir 1,406 mols de hidróxido de potássio. Bem, uma outra questão. Então, veja, a gente está falando o seguinte. Eu saio com 1,406 mols de superóxido, vou produzir 1,406 mol de hidróxido de potássio. Não acabou ainda. Por que não acabou ainda? Porque eu tenho a segunda reação, que é essa aqui, ó. A reação do que é a reação, eu vou colocar aqui embaixo, do hidróxido de potássio reagindo com o CO2 para produzir o bicarbonato de potássio. Aliás, a gente não viu esse balanceamento, né? Deixa eu ver. Ainda bem que tá balanceado, porque 4, 8, 9, 10, 3, 6, ainda bem. Deixa eu ver se tá balanceado isso aqui. 3, carbono, hidrogênio. Tá balanceado. Agora eu sei o seguinte, por essa reação, você tá vendo o seguinte. 1 mol de hidróxido de potássio
reage com 1 mol de CO2. Ora, 1 mol, desculpe, né? 1,406 mol de KOH, ele reagiria com quanto de CO2? A mesma quantidade, 1,406 mol de KOH. Então, veja, eu saio de 71, desculpe, eu saio de 1,406 mols de superóxido para produzir 1,406 mols de hidróxido de potássio. Só que 1 mol de hidróxido de potássio também reage com 1 mol de CO2. Pois bem, se isso acontece, significa que esse 1 mol de hidróxido de potássio vai reagir com o CO2 e, nesse sentido, você vai consumir todas essas quantidades de hidróxido de potássio que está sendo produzido para, junto com a reação do CO2, para produzir... gente, aqui é CO2. Vai consumir todo o CO2 para produzir o bicarbonato. Bem, é essa a resposta que ele quer? Não, não é essa a resposta. Ele está te perguntando qual que é a massa de CO2 que vai ser produzida. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Que massa de CO2 pode ser removida do equipamento por 100 gramas de superóxido? Ora, a massa... Vamos fazer aqui, ó, mais uma regra de 3. A ideia agora é o seguinte, é usar a massa molar de CO2. Nós sabemos que 44 gramas de CO2 corresponde a 1 mol de CO2. Um 1,406 mol de CO2. Qual a quantidade em gramas de CO2? 44 vezes 1,406, 61,864 gramas. Então, veja, essa é a quantidade em gramas de CO2 que vai ser retirado do equipamento. Você entra com 100 gramas de superóxido e vai consumir 61,8 gramas de CO2. E isso é o seguinte, a pessoa que está com Covid, por exemplo, ela está ligada num respirador. O respirador produz oxigênio para que ela respire. A gente não calculou quanto que produz de oxigênio. Mas ela, ao mesmo tempo que ela produz oxigênio, ela consome o CO2. Então é uma máquina que gera oxigênio e consome o CO2. Gera oxigênio e ela fica nesse ciclo. Veja que esse aqui é um cálculo muito mais fácil do que aquele que nós fizemos. Tudo bem aí, gente? Alguma dúvida nesse exercício? Sem dúvidas? Então, olha só a prova, como que ela está constituída, essa prova. Ela tinha uma questão que falava sobre cálculo de solução. Cálculo de solução. Aí tinha uma outra questão que falava sobre estequiometria. É uma questão que falava sobre estequiometria e envolvia assuntos de rendimento de reação. E tinha análise de reagente limitante. Veja que você tem quantidades dos dois reagentes aqui. Quantidade dos dois reagentes. Deu a quantidade dos dois reagentes, pode fazer reagente limitante.
Depois, nós tivemos um exercício de solubilidade. Presta atenção que essa questão não é difícil, mas ela precisa ter muito cuidado quando você está fazendo ela. Tem que ter cuidado, senão você se perde. Mas essa questão de solubilidade, ele te dá a temperatura, ele quer saber se a solução que você vai preparar numa determinada temperatura vai ser solúvel ou não. Se você aumenta a temperatura, você começa a aumentar a solubilidade, tá vendo? Tá até aqui, ó. Se você diminui a temperatura, você diminui a solubilidade. Depois, nós vimos um exercício em que nós estamos calculando diluições, novamente solução, mas cálculos de diluições. E fazendo conta, porque isso aqui é conta que você vai fazer no laboratório. Né? Você precisa se tem uma coisa que vocês precisam saber, como eu disse para vocês já, é fazer contas de soluções, tá, gente? De diluição, de cálculo com ou sem a presença de moléculas, tudo quanto é jeito. Vocês têm que ser expertises em fazer isso. Depois a gente fez, essa aqui foi a solução. Essa aqui talvez seja o exercício mais não é difícil, mais trabalhoso, porque ele envolveu rendimento de reação, impureza, cálculo de rendimento e cálculo de reagente limitante e reagente em excesso, e depois ainda cálculo para determinação de volume. Então teve uma série de passos que nós passamos. Depois teve uma questão teórica de soluções, para diferenciar soluções e dispersões. Depois, uma de oxirredução. E depois, uma equação, uma questão envolvendo uma questão teórica de dissolução, ou seja, de preparo de soluções de tipo gás líquido. E depois nós tivemos sucessões de questões um pouco mais simples, que é essa aqui de solução envolvendo ppm, e essa próxima e última, que é um cálculo estequiométrico mais simples. Bem, eu não fiz a prova ainda, né? Eu ainda vou fazer a prova. Não vai ter 10 questões. Para a alegria de vocês. No máximo, a prova que eu dei para vocês, 7 questões, não foi? Foi isso, não foi? No máximo, a mesma quantidade de questões que eu dei na segunda prova, que eu acho que foram 7 questões. No máximo. A última no máximo, que eu dei, acho que foram 7 questões. Então, eu vou manter. Se for no máximo 7 questões. Não vai ser 10 questões. Mas essas 10 questões serviram para vocês fazerem mais exercícios. Então, e tem umas questões bastante interessantes lá. Então, eu vou me basear nessa prova para fazer uma prova com 7 questões. Vou abrir aqui para falar novamente, lembrando para vocês. A ideia é que a gente possa, na semana que vem, e aí eu vou conversar com vocês, fazer a apresentação dos grupos. Vai ser feita aqui enfim, na plataforma do Google Meet. Depois, aí eu conversar com vocês. Se nós faríamos a prova dia 16. E aí, dia 23, eles poderem fazer a prova dia 16, dia 23 poder fazer o exame. Pergunto para vocês se a gente pode seguir essas datas, ou se vocês querem fazer alguma sugestão de mudança, alguma coisa assim. Cadê os senhores? Espertinho, né? Vocês querem fazer a apresentação no dia 16, em vez de ser no dia 9? Vocês fazem a apresentação dia 16, aí a prova dia 23 e o exame dia 30. Pode ser? Você quer fazer... Qual que é a sugestão, então? Ô, professor, liberar o microfone para falar mais fácil. Pode falar. Tem gente que não consegue
porque não tem computador ou precisa pegar emprestado, essas coisas. E, por exemplo, o professor Leonardo, uma coisa que ele faz, eu até posso te mandar um print depois, ele organiza os grupos para um determinado horário fazer a apresentação. Então você vai lá e escolhe o horário que você pode fazer, e acho que dá 2 dias ou 3 dias para a gente fazer a apresentação. Sim. E aí a gente se encaixa no horário e ele abre uma sala no Meet e a gente vai lá e apresenta, só para ele, por exemplo, o grupo só para ele. Mas eu não sei se posso fazer isso. Não, eu posso fazer isso também, mas tem que ser sempre à noite. Ah, sim, acho que não tem problema isso. Porque ele... eu não consigo. Porque eu não consigo durante o dia, sabe? E à noite tem que ser assim, tipo, porque quando, assim, lá no IFES, quando eu falo bem à noite, significa de 8 para cima, porque às vezes, a partir das 8, porque às vezes eu tô em reunião, você vê, hoje eles estão tendo reunião, não participei da reunião. Mas geralmente 8 horas o trem já acabou, não sei se for muito complicado, tá entendendo? Vocês acham que seria possível isso? Eu acho que sim, essa flexibilizada melhora bastante para o pessoal apresentar. Não, tudo bem, aí a gente não fica. Aí o pessoal agenda comigo, mas podemos deixar a prova para o dia 16? Acredito que sim, prova sim. Podemos aí, moça, igual a gente tinha combinado, deixar a prova para o dia 16? A prova vai ser em cima daquilo que eu mostrei para vocês. Deixa a prova por dia 16 e depois, ou a prova final, para aqueles que ficarem, se é que vão ficar, a prova final eu já falei para vocês, desde quando eu comecei o curso, eu tiro as questões das... calma aí. Eu tiro as questões da prova final, ou as questões da prova final, eu tiro das questões das provas que vocês fizeram. Eu falei isso para vocês, não falei? Desde o início, não falei? A prova final, as questões da prova final, eu tiro das questões das provas que vocês fizeram. Então, se por algum motivo as pessoas não conseguiram tirar, enfim, não conseguiram ir bem, elas então peguem as provas, estudem as provas para fazer a prova final. Bem, se for assim, então, fica definido assim, o pessoal do grupo entra em contato comigo agora. Você pode, se você tiver uma data, a gente já conversa agora, tá? Se vocês têm um grupo. Porque assim eu já vou agendando aqui coloco na minha agenda, tá bom? Pode ser na sexta-feira também, porque a gente vai ter aula. Na sexta-feira que vem, eu posso, se assim vocês quiserem, nós podemos fazer uma revisão aí, está entendendo? Posso tirar dúvidas de vocês, se assim vocês entenderem. Se vocês não quiserem, eu vou estar à disposição na sexta-feira para tirar dúvida, tá? Mas eu vou, assim, eu deixo a sala aberta e fico aí esperando se alguém tiver alguma dúvida, né? A gente conversa. Agora, a ideia é de que dia 16 possa ser prova, dia 23 o exame final e dia 9 posso fazer uma revisão para aqueles que têm algum tipo de dúvida em relação aos exercícios que nós fizemos. Professor, Ei, Guilherme. então a prova fica sendo dia 16 a prova, dia 16 a prova. Dia 23 o exame final. A partir de segunda-feira, aí tem que combinar. O exame final, no caso, seria o quê? Prova final. A última. Não, mas quem ficou de recuperação ou o quê? Isso, exatamente. Sim. Ok. O 23, do dia 23 é o seguinte, vamos supor, do dia 16 você fez a prova. De repente você não conseguiu ficar com 60 pontos de média. Aí você ainda tem uma prova final. Cai toda a matéria. Só que alguns professores falaram, vai cair toda a matéria, isso tudo a matéria. Eu já estou falando que eu vou tirar as questões da prova final, eu vou tirar das questões das provas que vocês fizeram. Entendeu aí? Entendi. E professor, quais os dias assim pode apresentar para você mesmo? Eu queria fechar. Deixa eu só ver um negócio que a minha esposa me pediu. Eu acho que, cara, graças a Deus não vai se chocar. Deixa eu pegar a minha agenda aqui. Espera aí.
Deixa eu só abrir aqui. Então, dia 12, não, dia 12 não, né? Dia 12, assim, seria bom que pudesse ser nessa semana aqui, mas pode ser nessa semana também, né? Pode ser dia 9, no caso. Pode ser dia 9 também, É porque eu vou começar com o meu grupo aqui, aí Eu vou pedir botar para vocês, assim, olha só, mas vocês têm que, o pessoal que vai apresentar precisa ser ponta firme aí, porque, para poder fazer a apresentação, porque as pessoas, eu falei que dia 9, porque tem gente que não tá aqui, você tá entendendo? Eu vou deixar fechado um negócio para vocês. Se as pessoas não entrarem em contato comigo, a apresentação vai ter que ser dia 9, pode ser? Porque senão, gente, o pessoal não vai fazer. Você quer, então, ter um feedback do pessoal, se pode ser dia 9 as apresentações? Não, porque tem gente que não. Porque as pessoas não estão aqui, você tá entendendo? Elas não estão aqui. As pessoas que não estão aqui, geralmente eles têm 13 pessoas. Se todos os representantes dos grupos estivessem aqui, seria melhor, né? Mas não estão. Então, assim, eu vou combinar o seguinte para vocês. Eu vou mandar uma mensagem lá no grupo. Tá todo mundo lá, não tá? No grupo? Tá sim. Vou colocar lá no grupo de que o pessoal precisa entrar em contato comigo para poder marcar o dia da apresentação. E eu gostaria de falar para vocês o seguinte: vou dar um sossego aí para vocês. Poder apresentar até o dia 15 para mim. Então, até no o dia caso, 15. 9 a dia 15, né? O dia 16, não. Por que eu vou explicar para você? Porque o dia 16 tem prova e o dia 16 vai ser uma correria para mim, que eu vou lá em Venda Nova, tem uma reunião lá, eu vou voltar para poder... tem prova não, né? Tinha prova... Bem, é melhor eu falo que dia 16 tem prova, né? Na verdade, a prova vocês não conseguem fazer dia 16. A prova vai ser igual eu falei antes, né? Dia 17, eu tô falando besteira para vocês, né? Nunca a prova foi sexta-feira. A prova é dia 17, né? 17. E dia 16 posso tirar dúvida de vocês também. Então, assim, pode ser até dia 16 também. Também. Mas acontece que dia 16 eu estou voltando de viagem de Venda Nova, tá entendendo? E aí o pessoal vai ter que esperar eu chegar lá em Vitória para poder fazer a apresentação. Senão não consegue, vai ter que marcar. Mas não vai poder ser mais do que essas 2 semanas. Ó, tem tempo pra caramba, hein? Agora, não deixe para a última hora, porque tem prova no sábado. Resolve logo essa vida para poder estudar para a prova. Aí, professor, Vai falar. outra dúvida. No caso, a apresentação seria só para o senhor ou vai abrir para a sala? Como é que vai ser? Pois é, o interessante seria que todo mundo pudesse ver, né? Mas eu tô abrindo porque o Demian fala assim que tem gente que não consegue, tá tudo no mesmo horário, tá entendendo? Entendi. É porque a gente lá no meu grupo tava com essa dúvida, né? Porque igual o Demian falou, o Leonardo ele disponibiliza o link, a gente entra, apresenta, depois outra pessoa entra, a gente sai. Aí no caso eu queria saber se seria assim também com você. Ah, tá. Vocês estão falando que isso poderia ser. Mas ele deixa vários dias ou ele é fixo? O professor, eu te mandei no WhatsApp como que ele deixa, como que ele faz a organização dele. Ele faz no próprio Ava, tem uma forma lá que não sei como é que é, e aí a gente escolhe qual que é o dia que a gente quer. A gente clica ali e escolhe o dia que vamos fazer o trabalho, por exemplo. Eu acho que talvez se você fizesse assim, daria mais certo. E aí fica marcado, tá marcado, você tem que estar lá, né? O aluno tem que estar lá, e pronto. No caso eu tava falando mais na questão de, tipo assim, no dia da apresentação. Você falou... Mas esses horários que ele colocou, vocês que escolhem? Não, ele que colocou os horários. Ele pré-definiu que ele poderia ver a apresentação nesses horários. E aí a gente foi se encaixando, por exemplo, o meu grupo é o quarto grupo ali. A gente se encaixou que na terça às 20 horas a gente poderia apresentar, por exemplo. Aí a gente clica lá, coloca nosso nome lá e pronto. Entendi. Ele que dá as opções de horário e a gente vê onde a gente consegue se encaixar. Não, eu faço isso aqui. Eu vou aprender como que faz. E aí até o pessoal que não tem grupo definido, eles podem ir se encaixando nos lugares que tiverem vago ali. Que nem é todo mundo acaba conversando, se comunicando, né?
E isso aqui tá no AVA, não tá numa outra Isso é no ferramenta, AVA. não. Não, isso é dentro do AVA. Tá, só perguntar ao Leonardo como é que ele faz, professor. É, Aí eu ele te converso. dá. Eu vou conversar. Provavelmente os meus horários vão ser um pouquinho também nesse espaço aqui. E se não for, assim, eu queria ver, porque se eu deixar para vocês ficar apresentando, sério mesmo, o ser humano é o seguinte, quanto mais tempo você dá, mais a corda estica. E se eu deixar vocês esticar muito, vocês não vão estudar para a prova. Vocês acham que se a gente pudesse deixar para apresentar de 5 a 9, vocês acham que daria para vocês apresentarem? Eu acho que sim. De 5 a 9 eu acredito que sim. Ah, sim. Porque deixa de Fazer se... um Porque PowerPoint. na outra semana vocês têm tempo para poder estudar. Já deve estudar antes. Né? Dá tempo de vocês estudar, tirar dúvida. Para depois, dia 17, fazer a prova. Dia 16 para tirar dúvida também. Tá, a gente tem que fazer um PowerPoint de apresentação e entregar um documento no Word, é isso? Isso. No Word. Tá. Aí é PDF, né? Mandar o PDF, né? é isso. O que eu quero dizer é meio que um trabalho é, científico. Eu vou cadastrar. Eu não sei se eu cadastrei. Eu vou cadastrar depois o PDF lá para vocês entregarem. Porque eu coloquei no AVA, mas eu não coloquei lá um período de. Acho. Eu tenho que ver lá depois. Mas eu não coloquei o período lá. Eu vou ter que colocar o período. Você tá entendendo? E Certo. aí, eu finalizando, eu posso deixar para vocês entregarem o documento, né? Até também, sei lá, até domingo, dia 11, por exemplo. Você tá entendendo? Eu vou Certo. lá, aí vocês podem até o documento, o escrito, o PDF, vocês podem colocar até dia 11. Aí eu coloco lá no documento até dia 11 para vocês fazerem isso. E aqueles que não conseguiram fazer a apresentação, ou dia 5, ou dia 6, dia 7, aí, sabe, aí a gente vai fazer no dia 9 da aula. Se não, se quiser sábado também, eu não tenho problema, tá, gente? Quer fazer no sábado, faz no sábado também. O bom seria se todo mundo pudesse participar, mas eu faço do jeito que o Léo tá fazendo aqui. Achei legal. Vou fazer um curso com ele, como que faz esse negócio. Eu só não sei quantos grupos que tem, né? Porque Isso daí que eu te mandei são as pessoas ativas, mais ou menos. Aí acredito que a sua matéria tenha mais algumas pessoas dos outros semestres, né? Mas isso é o que está ativo na nossa turma, mais ou menos. São umas 15 pessoas. Mas você, eu não sei quantos grupos estão formados, né? Ali estão formados 1, 2, 3, 4, 5, Quando 6, o 7. Léo coloca lá grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, na verdade são os dias que ele colocou que ele vai poder analisar, né? Isso, exatamente. Tá bom. Aí ele dá a opção de escolha e o horário. O dia e o horário, desculpa. 1, 2, 3. Tá bom. Vou verificar isso. E quanto tempo ele deu para vocês apresentarem? 20 minutos. 20 minutos. Mas normalmente dá uns 10, assim, de apresentação. Tá bom. Tá bom. Vou fazer isso. Vou verificar como que faz isso. E eu faço a mesma coisa. Aí vocês escolhem lá e a gente deixa para apresentar durante a semana dia 5 a 9 o documento PDF até domingo. E aí a prova vai acontecer eu falei dia 16, mas a gente não faz prova sexta, né? Aí eu deixo vocês fazerem a prova no sábado, dia 17. E nesse 16, aqui a gente faz a apresentação e aqui eu tiro a dúvida. E se não tiver ninguém apresentando aqui, eu posso tirar dúvida dia 9 também. Tudo bem? Combinado, gente? Hein, professor, deixa eu te perguntar. Fala, Guilherme. No caso, no dia lá da apresentação, você quer que a gente apresenta, no caso, um PowerPoint? Sim. Não, PowerPoint é o trabalho, sabe? Introdução, a metodologia do trabalho que você usou. Lembrando sempre, tentando utilizar aquilo que a gente aprendeu. Né? Você não precisa escolher, você tem que escolher uma coisa, um conteúdo. Isso é todo não. Um conteúdo que você aprendeu que está na sua rotina, da sua vida. Tem um monte de coisa. Um monte. É porque a gente escolheu, tem umas 5 no caso. Aí, no caso, a gente pegaria, por exemplo, a gente vai estar conversando aqui sobre fazer, tipo, um estudo arte.
como é feito café, passar os dados, essas coisas. É assim que o senhor quer? Fazer uma solução de café? Tipo isso. Explicar, né? Quanto a porcentagem lá, grama de café, açúcar, essas coisas aí. Tipo, explicar. É tipo assim que você quer? Exatamente. Ah, beleza. Aí no caso, o Inclusive, por PDF. exemplo, poderia falar de solução saturada quando você está fazendo o café, se não é. Ou seja, você pode puxar esses conteúdos, entendeu? A gente já peguei o tema 5 mesmo porque é uma coisa bastante legal, assim. Aí vamos fazer isso mesmo. Aí já tô conversando com o pessoal para fazer. Não, então, beleza. Eu vi que o Lucas não vai ser pelo WhatsApp, não. Eu gostei dessa forma que o Demian passou aqui para mim, vai ser pelo Ava, tá? E o tempo de apresentação sinceramente, eu acho que acho que o máximo é 20 minutos mesmo, mas olha só, de 10 a 12 minutos de apresentação e depois é questionamento. Beleza? Podemos fechar aí? Máximo uns 10, 12 minutos de apresentação e o resto é questionamento. Pode ser, moçada? Pode ser. Vou Pode até sim. escrever aqui, ó. Apresentações serão realizadas sob escolha dos dias no AVA. Apresentações de 10 a 12 minutos com mais perguntas de 8 a 10 minutos. Beleza? Beleza. Mais alguma dúvida, moçada? Eu tenho do meu tema só. Eu queria fazer uns Agora vocês podem tirar dúvida. Nós estamos 9h52, estou à disposição de vocês para tirar dúvida, seja do trabalho, seja tira o print e manda mesmo. Seja do trabalho, seja também do conteúdo. Se não, para aqueles que não têm questionamento nenhum, sextou. Bom descanso aos senhores. Professor, deixa eu te fazer umas perguntinhas que eu. Pode fazer. O nosso trabalho vai ser referente a um produto que eu uso, né, no meu trabalho. Aí entra uma das dúvidas. Eu não sei se é uma emulsão bifásica, porque elas são quatro partes iguais de água, terebentina, um óleo e anidro, álcool anidro. Aparentemente, visivelmente, ao nosso olho, são duas partes que mostram. Isso seria uma emulsão bifásica? Visualmente você vê duas fases. Duas fases, exatamente. Mas elas estão separadas. Estão separadas. Inclusive porque esse óleo ele é vermelho. Então dá para ver uma parte vermelha e uma parte branca. Se você agita, elas misturam e depois elas separam. Elas misturam, ficam rosa e depois de um tempinho elas se separam. Sim, é uma mistura. É uma mistura. Não chega a ser uma emulsão, isso? Não. A emulsão é o seguinte: quando você agita, elas se misturaram, você tem uma emulsão. Ah, certo. O que é uma emulsão? É quando você consegue misturar. Imagina que você tem duas fases, uma fase é immiscível na outra. Aí você mistura as duas. No momento que você misturou, parou a mistura, a agitação, você olha para ela, você vê que você vê algo assim, visualmente homogêneo. Isso acontece. Isso é emulsão. Mas à medida que o tempo vai passando, você vê a quebra da emulsão. Ou seja, você vê a quebra da emulsão significa que você está vendo a separação de fases. Então isso acontece. E a quebra da emulsão de fase acontece porque você não tem, nesse processo que você está trabalhando, você não está tendo um agente que permita uma fase se misturar na outra.
Ah, entendi. Seria, na verdade, você misturaria ela para sempre, vamos dizer assim, Não teoricamente. é para sempre, mas você, É. e geralmente, quer dizer, pode até ser para sempre, mas e geralmente as emoções que nós, vou melhorar minha resposta. Em Uhum. geral, você faz as emoções, e depende para aquilo que você faz. Se você quer fazer uma emoção para sempre, você precisa colocar componentes lá que permitam, né, uma mistura para sempre. Para sempre, entendi. A maionese, por exemplo, maionese que você prepara e que permanece durante muito tempo, e você não vê separação de fase de óleo e água, é porque ela foi preparada de tal maneira que ela permita se manter daquele jeito. Mas uma maionese feita em casa, ela não dura muito tempo daquele jeito. Não porque ela estraga também, mas ela não vai permanecer durante muito tempo daquele jeito. Então, o tempo de permanência depende daquilo que você está colocando. Então, geralmente você tem que colocar uma substância que é um surfactante, ou seja, ela tem partes orgânicas, partes polares e partes apolares. Mata. Porque ela vai permitir com que a parte de uma fase que é polar possa ficar na fase apolar e vice-versa. Certo, entendi. Então, essa era uma das dúvidas. Aí eu tenho mais uma. Que o bendito óleo, eu não consegui descobrir exatamente o que é. Eu consegui ver com o fabricante do óleo, que na verdade é fabricado na Itália. Uhum. E aí eu achei, não consegui muito bem entender o que era. O que eu achei que o óleo vou até te mandar escrito que fica mais fácil. É isso daí. Benzeno, mono, C10, 14, alquil, derivados de alquil, mono, C10, 14, benzeno. É um derivado de benzeno, de alquilbenzeno. Eu posso falar que é derivado de um benzeno. É um derivado. O que você imagina o seguinte? Imagina que você tem benzeno, né, que é aquele anel, Sim. um anel constituído por 6 átomos de carbono, aromatizado, e que você tem mono, que eu estou entendendo, é uma cadeia só. Então você tem uma cadeia grande ligada no benzeno, uma cadeia grande de 10 a 14 carbonos. Essa cadeia de 10 a 12 carbonos a gente pode chamar ela de alquil. Tá. É uma cadeia então de 10 a 14. Você tem um benzeno de 6, um composto orgânico de 6 átomos de carbono, aromatizado, com uma cadeia alquílica de 10 a 14 carbonos. É bem apolar esse trem. É um óleo, totalmente um óleo. E assim, isso daí é um. E a fase, a outra fase? A outra fase é álcool e água. Entendi. E eu não sei se todo benzeno mas acho que sim. Eles são solúveis em álcool, é isso? Ele também é solúvel em álcool? Olha, o álcool ele é uma substância também bastante polar. Uhum. Fatalmente, o benzeno vai ser mais solúvel no álcool do que na água. Na água, sim. Agora, falar que o benzeno é completamente solúvel ou que tem uma alta solubilidade no álcool, não é verdade. Agora, quando a gente fala álcool, eu estou falando etanol, que poderia ser um álcool que tivesse uma cadeia maior do que o etanol. Sim. Mas não, o benzeno acaba sendo mais solúvel. Nesse caso seria o etanol. E, porque assim, aí a outra dúvida, isso é um produto para limpar instrumentos musicais, então consegue tirar o excesso de breu dele e sujeiras em geral, gorduras em geral. E eu acredito que a gente não possa falar com certeza sem estudar sobre, mas teoricamente ele eliminaria o vírus do Covid. Porque eu acredito que ele que tenha camada de gordura, né, nele, e o álcool e a terebintina quebrariam essa camada de gordura do vírus, não faria isso? O álcool, como que é a proporção? É 50-50? 25 de água, 25 de terebintina, 25 de óleo e 25 de álcool. É essa proporção que estava me quebrando, que eu não sabia se eu posso considerar isso como limparia ou não. 25 de água, 25 de etanol, 25 de benzeno e 25 de qual mais? Terebintina.
Que é trementina? É alfa-pineno. É o que. É a parte volátil do breu da árvore, dos pinheiros. Ah, tá. Dá um É aroma. uma água-rás. Uma água-rás vegetal. Entendi. É, que também deve estar na fase aquosa também. Tá na fase aquosa. Tudo é fase aquosa. Olha, cara, são duas fases. Isso. Tem jeito, são duas fases. É, se vai matar o Covid, cara, porque o Covid, para você matar, você pode até evitar o contato, porque o Covid, o vírus precisa se fixar numa superfície, ou você precisa respirar ele. Se Sim. você passa esse material no, num instrumento, e esse material e essa substância forma uma película que não permite o Covid aderir no seu material, então ele é um material que diminui a contaminação do instrumento com a mão do instrumentista, você entendeu? Uhum. Nossa, agora eu falei, nem sei se é instrumentista, mas tudo bem. É instrumentista mesmo. Então, assim, ele poderia. Agora, matar o vírus precisa. Matar o vírus em geral é desnaturação da proteína. Isso. Desnaturar a proteína, geralmente surfactante, esse material, esse benzeno monoalquil derivados, esses Hum. materiais podem acabar causando, você tá entendendo? Porque você pode, vamos imaginar assim, que ele acaba solubilizando, você tá entendendo? Uhum. A proteína do Covid. Se você expõe o material genético dele, ele acaba morrendo. Agora, a questão é o seguinte, quem vai usar esse trem, né, bicho? Não, na verdade seria porque os músicos eles acabam usando isso. A gente acaba limpando instrumentos. Mas ninguém vai beber um trem desse. Não, é depois do toque. Seria como se fosse um álcool gel, substituindo um álcool gel, mas porque você não pode passar álcool no instrumento que você tira o verniz do instrumento. Uhum. E então esse produto a gente consegue fazer por causa da diluição dele, a gente consegue passar e consegue fazer a limpeza e limpa todo tipo de gordura do instrumento. Então por isso que eu meio que associei que poderia limpar a superfície Pode ser sim, cara, você pode ser que você acabe favorecendo a absorção, dificultando a absorção do Covid. Uhum. Agora, pode também ser que você cause desnaturação, mas isso precisaria fazer experimento, né, cara? Então, exatamente, é experimento. Então, tipo, nesse trabalho acho que eu nem poderia falar sobre isso, né? Não, você pode até cogitar, sabe? Você poderia, Uma hipótese, jogar como se fosse uma hipótese. Hipótese, mas tudo hipótese deveria, a princípio, né, para confirmação, precisa ser testada, né? Sim, exatamente. Então como hipótese eu posso jogar. Eu até te mandei um videozinho que eu fiz do produto para mostrar pro pessoal do meu grupo. E é legal que dá para fazer muita coisa dele. Falar disso, dá para você. Não, tranquilo, eu acho que você pode, tá? Você pode fazer isso, porque você está trabalhando com coisa que a gente discutiu. Isso, exatamente, tem tudo, que aí a gente consegue falar de concentração, consegue fazer um monte de coisa, né? É legal, assim, que é uma matéria diferente, coisa que você estuda, que você trabalha. Exatamente. E as pessoas que estão contigo, eu tenho certeza que não. Eu não conheço, não sou instrumentista, então. E as pessoas. Não sei se as pessoas que estão contigo conhecem, né? Então, trazer coisas novas é bom. Exatamente, é como seria uma coisa nova mesmo. Que faz sentido total a matéria, né? Exatamente. Então tá bom, professor. Era essa. Só isso ou tem mais? Não, eram só essas minhas dúvidas mesmo. Então eu fico à disposição aí, tá? Se tiver alguma dúvida também para. E aí eu vou colocar no ar, vou aprender como que faz isso e já coloco lá. É bacana, é bem legal esse jeito. Fica mais fácil, eu acho. O povo para se organizar para fazer é difícil, viu? Senão eu já tava pensando aqui, os caras mandarem mensagem para mim, nossa senhora. Eles não iam mandar. O povo não ia mandar mensagem, ia esquecer. Não, pode deixar, tá bom. Vou fazer isso daí. Obrigadão, professor. Um abraço aí, bom final de semana. Abraço, boa noite, bom final de semana. Boa noite, até mais. Isso aí, estamos finalizando aqui a gravação. Aqueles que acompanharam a gente, forte abraço.